Foi isso que Satanás quis. Satanás quis que nós deixássemos a graça de fora e quis que nós habitássemos na lei. Mas a graça tomou o lugar da lei. A graça disse, você não precisa tentar obter isso, eu já obtive. Venha ficar comigo e você e eu viveremos nisso. E nenhum poder pode nos parar. Então todas as coisas que você vê na Bíblia, que pertencem a você, você pode tê-las. O único motivo pelo qual muitos cristãos não têm as coisas, são pessoas boas, mas eles tentam obter as coisas através da lei. Não tente obtê-las, tome-as, porque já está feito. Abra as Bíblias de vocês no livro de Atos. Sim, senhora. Capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Todo mundo de pé, por favor. Nós vamos ver o versículo 32. Atos 20, 32. Agora, pois, irmãos, encomendo vocês a Deus e a palavra da sua graça. E depois ele te fala que conquistas são feitas a partir daí. A ele que é poderoso para lhes edificar e lhes dar herança entre todos os santos, santificados. Lendo na versão da Bíblia Paixão, nesta mesma abertura, e assim agora eu os entrego nas mãos de Deus, e a mensagem de sua graça, que é tudo o que vocês precisam para se tornarem fortes. Todas as bênçãos de Deus são transmitidas por meio da mensagem de sua graça. Você vê isso? Que é a herança espiritual dada a todos os seus santos. Essa manhã, eu estou sendo liderado pelo Espírito Santo, impressionado por ele, para honrar o Pai de toda a graça. Honrar o Pai de toda a graça. Agora, precisamos entender que a graça significa propriedade. E eu quero ir um pouco mais profundo. A graça significa até mesmo parceria. Graça significa uma comunhão que não pode ser incomodada por ninguém. A porta está aberta. O que eu disse, a porta está aberta. E ninguém pode nos impedir de entrar nela. Então, nós honramos o Pai de toda a graça nesta manhã. Tem algumas coisas, a mensagem de sua graça. Ele disse 2 vezes ali, na tradução, a mensagem de sua graça. Nós vamos estudar algumas coisas sobre a graça nesta manhã. Você pode se sentar. Nós começaremos em 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Eu quero que você olhe para este versículo e eu quero que você escreva nas suas anotações. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de todo favor. Ele é o Deus de todas as bênçãos. E ao me treinar em sua graça, eu sei como fluir com Ele. Então, uma das coisas que vocês saberão é que a graça é pessoal. É uma coisa pessoal. E o que Satanás tentou fazer foi nos impedir de ficar nessa graça. Mas o Senhor está nos trazendo de volta nessa era apostólica para conseguirmos ficar firmes contra todas as culturas e tudo que tenta vir, que está proclamando ser espiritual e não espiritual ao mesmo tempo. Não tem nada no mundo que possa se deparar contra a graça.
A graça é poderosa, ela significa propriedade, ela significa parceria, ela significa comunhão, ela é poderosa. Graça significa a cruz. A produção da graça foi a cruz. O enterro. Vamos voltar para trás um pouco. O nascimento de Jesus foi uma produção da graça. Ele nasceu sobrenaturalmente. Ele viveu sobrenaturalmente. Ele morreu sobrenaturalmente. E ao ir para o túmulo, ele ressuscitou sobrenaturalmente. Ele ascendeu. Então, aqui, o que nós estamos tendo cedo nesta manhã, nós temos a graça dando as mãos com o sobrenatural. Eu quero que você veja, porque ele continua falando. Veja, a graça, na verdade, está segurando as mãos do sobrenatural o tempo todo. Você anotou isso? A graça mantém suas mãos nas mãos sobrenaturais de Deus. Mãos sobrenaturais de Jesus, mãos sobrenaturais do Espírito Santo, operando dentro de você. Não somente a morte, o enterro e a ressurreição, mas graça. Dentro da graça está a ascensão, quando Jesus voltou para a glória. Eu quero que você pegue isso nessa introdução. Depois, a graça também é o assento no qual Jesus está assentado, à direita, a mão direita do Pai agora. Vocês não me deram aqui resposta suficiente, porque isso veio, o Espírito Santo veio aqui. A graça, Jesus está sentado no assento da graça, do lado do Pai, com o seu nome em seus lábios. Quando você ora, ou quando você louva, quando você opera no Espírito, Jesus está sentado lá naquele assento da graça, bem do lado do Pai em seu favor. Isso não é maravilhoso? Foi a graça que enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo não simplesmente poderia vir aqui, ele precisava ter um veículo para vir. Ele veio na graça de Deus. Eu queria que vocês estivessem aqui. Ele enviou a graça. Ele enviou o Espírito Santo através da graça. E quando tudo isso terminar, ele está voltando para nos pegar num veículo da graça. Um veículo que não pode ser parado. Um veículo sobrenatural chamado graça. Um veículo sobrenatural chamado graça. Um veículo sobrenatural chamado graça. Mas eu estou ouvindo o Espírito Santo falando, você pode viajar neste veículo aqui embaixo agora. A graça fez com que você tivesse uma viagem sobrenatural que os poderes satânicos não podem parar. Isso é uma parceria divina. Isso é uma propriedade divina. E aqui nós temos, para substanciar as dinâmicas da graça, eu quero que você coloque nas suas anotações. Se eu ainda não falei, vou falar agora. Ela é pessoal. Ele é o Deus de toda graça. Lá em 1 Pedro 5,10, ora, o Deus, você vê isso? De toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, depois de ter sofrido por um pouco, todo sofrimento é por um pouco. O que acontece depois do sofrimento, se uma pessoa entende o Pai da graça, entende a graça que está em sua vida, o que acontece depois que ele sofre por um tempo? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fortalecer. Então, se você estiver passando por alguma coisa nesta manhã,
Apenas lembre-se que a graça, você está viajando através da graça. E que o que o inimigo intencionou para o mal, agora, porque você é fiel e você confia nele, ele vai resolver isso. Você vai sair dessa situação mais completa. Olha para isso. Ele vai te aperfeiçoar, te estabelecer, te firmar. Olha essas 4 coisas. Aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Eu disse, ele é o Deus de toda graça. Ele nunca te desaponta. Quantos de vocês creem nisso? É melhor vocês se justificarem, porque o Senhor está prestando atenção em vocês aqui. Vocês estão sentados aqui, eu estou falando e falando coisas boas sobre Deus, e vocês não estão falando nada. Aí depois você vai falar, o Senhor me ajuda, tem misericórdia, o Senhor é um Deus bom, eu te amo com todo o meu coração. Por que quando o meu homem de Deus estava pregando e você não falou nada? Melhor vocês falarem aqui. Então, é pessoal. A sua vida da graça é uma vida pessoal, ela pertence a você. Você me acompanha? Depois vamos para Hebreus 4,16. Estamos falando de honrar o Pai de toda a graça. O seu trono é um trono de quê? Da graça. Abra lá para você ver, Hebreus 4,16. O trono dele é um trono da graça. De todas as coisas que ele poderia ter feito o trono dele, ele fez o trono dele um trono da graça. Jesus Cristo. Trono da graça. Acheguemos-nos, portanto. Por que tirou a palavra ousadia? Hebreus 4,16. Tá tentando resolver ali? Tá no telão. Ah, tá bem aqui também. Acheguemos-nos, portanto, com ousadia diante da onde? Do trono da graça, para que possamos receber o quê? Misericórdia e encontrarmos o quê? Graça, para ajuda na hora que precisarmos. Agora, ao você saber da definição da graça, o que a graça significa propriedade. Graça significa eu ando por aí todos os dias com o favor de Deus sobre mim. Mas você precisa saber disso. Não a situação, não onde você está. Você precisa saber disso. E eu tenho o favor de Deus sobre mim onde quer que eu vá. Não importa como a situação esteja aparecendo, eu ainda assim o tenho. E ele vai anular. Agora, um outro olhar sobre isso, para edificar este fato de que Deus é o Pai de toda a graça, e nós o honramos, o Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Veja em Hebreus 10, 29. O Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Lá em Hebreus 10, 29. Trabalha comigo aqui. E eu anotei aqui. Sabendo como viver na filiação da graça. Aqui. O Espírito Santo é chamado o Espírito da graça. Então, existe uma parceria divina que nós temos com o Espírito Santo, embrulhada na graça. Existe uma parceria divina que nós temos com o Espírito Santo, marcada pela graça. Isso está sobre você, o favor está sobre você, isso é sobrenatural. Ele não pode, o inimigo não consegue lidar com a graça. Então, o que quer que você esteja lidando, chame essa coisa de estúpida. Porque
Você é estúpido por ter colocado sua mão em mim. Porque eu e a graça estamos a ponto de chicotear o seu rabo. E você precisa saber disso. Você precisa saber que você tem o poder. Agora, das antigas, eu tive um batista ministro das antigas que me ensinou muito bem. E eu tive um profeta das antigas que me ensinou muito bem. Então, eu sei como me render e deixar o Espírito Santo andar, circular por um culto. Alguém está a ponto de receber sua resposta hoje. Agora, a forma que ele me falou para falar para vocês é: a rachadura acabou. Deus não fala numa linguagem normal, sabe? Às vezes você não sabe o que ele falou. Eu disse, diga para eles que a rachadura acabou. Eu estou a ponto de resolver o problema. Estou prestes a encerrar o assunto. Você vai me deixar? Isso está com você há tanto tempo que você pensa que faz parte da sua família, mas estou prestes de encerrar esse assunto. Você está ouvindo? O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. Quão mais severo castigo julgam vocês e merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Todo mundo diga, o Espírito da Graça está caminhando comigo diariamente. Agora, você vai precisar aplicar sua fé. Qualquer coisa de Deus, você precisa aplicar sua fé. Você entende o que eu estou falando? Não suas emoções, não o que você sente, mas você precisa aplicar sua fé. Você precisa saber essas coisas sobre a graça. Nossa mensagem, abra em Atos 20, versículo 24. A nossa mensagem é chamada de Evangelho da Graça de Deus. E depois vamos ver um outro versículo, a palavra de sua graça. Você não se deu conta de quanto da graça que estava ali, né? Mas aqui nós estamos falando do Evangelho da Graça de Deus, lá em Atos 20, versículo 24. Tem tantas coisas aqui, tantos versículos que eu preciso te entregar essa manhã. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus é o Evangelho. A graça de Deus é o Evangelho. Sua propriedade, seu favor, sua parceria com Deus. Esse é o Evangelho. Vamos trazer isso para mais perto. Você é um veículo da graça. A graça viaja na esfera da terra através de mim. Diga isso. A graça viaja na esfera da terra através de mim. O papel do inimigo é tentar fazer de você uma pessoa não importante. Porque você testificou que você crê em Jesus Cristo. Ele é um mentiroso. Ele é o que não é importante. Você é importante para Deus, porque você é um veículo da graça para Deus. Deus pode espalhar a graça dele através de você, para você, através de você, por você. Então a sua vida, ela é projetada para ser abençoada. Diga para alguém, eu sou projetado para ser abençoado pela graça. Você viu? Vamos ver agora Atos, o Evangelho da Graça. Veja o versículo 32 de Atos 20.
Veja o versículo 32 de Atos 20. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Te dar uma herança entre todos os santificados. Aqui é onde, meus irmãos, é onde ficamos desencorajados, porque não somos perfeitos. O mundo e o inimigo nos chamaram, falaram para nós que não somos santificados. Porque nós cometemos um erro na semana passada ou no mês passado. Então o inimigo vem e diz, vê, você não é, você é santificado. Não, por causa de Jesus eu sou, diga para ele. Veja, a lei e a graça estão em duas páginas diferentes. Nós tentamos viver pela lei, tentamos fazer todas as coisas certinhas. Você não vai chegar lá. A não ser que você se livre do seu corpo e da sua mente. A sua mente e o seu corpo sempre vão surgir com outra coisa. Você precisa lidar com eles. Quem aqui não precisa lidar com o seu corpo? Quem aqui não precisa lidar com a sua mente? Você entende o que eu estou falando? Então nós estamos honrando o Pai de toda a graça. Veja João 1,14. Jesus estava cheio de graça. E de sua plenitude que nós recebemos uma graça após outra graça. Uma graça após outra graça. Eu preciso de graça hoje, eu preciso de um pouco de graça hoje à noite, eu preciso de um pouco de graça amanhã, eu preciso de um pouco de graça semana que vem, eu preciso de um pouco de graça mês que vem. Mas glória a Deus, elas estão lá esperando por mim. Graças a Deus por sua graça. É isso mesmo, filha. Jesus estava cheio de graça e é a partir de sua plenitude que nós recebemos uma graça após outra. Veja João 1,14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, meu Deus! Cada homem, cada mulher debaixo do som da minha voz, renda-se para permanecer cheio de graça e de verdade. Como a sua vida vai ser abençoada. Obrigado, Deus. Ele tornou possível para que nós tivéssemos a graça e a verdade dentro de nós ao mesmo tempo. Você notou? Não estou lidando com suas emoções agora. É por isso que você não ficou magoado. Suas emoções. É por isso que você ficou magoado. Você fica magoado através de suas emoções. Mas você não pode ficar magoado através da graça e da verdade. Aleluia! Eu disse aleluia! Jovem menino, eu quero que você me respalde. Aleluia! Sim, eu vejo você me respaldando aí. Então nós temos versículo 14 e 16. 16 também. E de sua plenitude todos nós também recebemos. Veja isso. Isso soa como dança para mim. E graça por graça. Se você se dá conta de que você pode ir de graça por graça, você pode ir de favor em favor, você pode ir de propriedade em propriedade, você pode ir de parceria em parceria, porque você foi projetado por Deus para operar no lugar dele aqui embaixo. Então ele colocou essa coisa chamada graça sobre você. Obrigado, Deus, por sua graça. Você vive uma vida de tanta culpa quando você não entende que você está debaixo da graça. Você fica culpado, seus potenciais, seus desejos, é fazer tudo o que é certo, mas aí depois sua esposa falou uma coisa e você respondeu ela de forma errada. E você estava orando 1h e 15 minutos. E ainda assim pisou na jaca. Eu estou tentando descobrir aqui quem aqui não precisa da graça. Incluindo o apóstolo. Você precisa de graça. Obrigado, Deus, por sua graça.
Depois Satanás pega aquilo e usa contra você. Você não é homem de Deus, você não é mulher de Deus. Você fala para ele, cala a boca, eu sou perdoado. Eu tenho sangue sobre mim. Diga, cala a boca, eu sou perdoado. Eu tenho sangue sobre mim. Alguns de vocês foram estúpidos o suficiente para não falar o que eu mandei você falar. Sentando aqui como se eu não estivesse falando nada e Deus está tentando te libertar. Você sabe que você não é perfeito. Você deveria ter sido o primeiro a dizer. Oh, aleluia. Cheio de graça. Graça por graça. A graça de Deus. E se esse foi o caso sobre Jesus, nós precisamos, certo? Tudo que Jesus precisava, nós precisamos também, certo? A graça de Deus, porque ela estava sobre Jesus, palavras graciosas, por causa que a graça de Deus estava sobre ele, palavras graciosas procediam de sua boca. Então você vai falar com mais graça a partir de agora em diante. Você vai calar aquelas respostinhas que você tem. Fecha a boca, cala a boca, isso não é você. Você tem a graça de Deus sobre você. Veja Lucas 2,40. Diga, a graça de Deus está sobre mim. Portanto, eu sou capaz de viver um estilo de vida da graça. Lucas 2,40. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Diga, a graça de Deus está sobre mim. Veja Lucas 4:22, na mesma abertura. Lucas 4:22. 4:22. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam, não é este o filho de José? A graça sobre ele. Agora, eu estou a ponto de ir para alguns lugares onde você vai precisar, antes de eu... Alguns lugares que eu vou te colocar em lugares da graça que você precisa estar. Você precisa entender para que você possa estar nesses lugares. Eu estou indo para lá. Foi a graça. Abra em Hebreus 2:9. Foi a graça que Jesus provou a morte por cada pessoa. Jesus provou a morte por cada homem, cada mulher. Isso foi a graça. Hebreus 2:9. Vemos, todavia, Jesus, que por um pouco foi feito menor do que os anjos, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, o quê? Para que, pela graça de Deus, essa é a cruz. Ele passou por tudo aquilo, pela graça. Eles açoitaram ele, cuspiram nele, furaram o lado dele, sangue começou a fluir, martelaram ele na cruz, mas por causa da graça, ele foi capaz de aguentar aquilo. Então, o que quer que você esteja passando agora, o que quer que esteja tentando criar confusão na sua vida, saiba disso. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que estava diante dele, aguentou a cruz, desprezando a vergonha. Aguentou a vergonha. Desculpa, suportou a cruz, desprezou a vergonha. É temporário. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, mas agora ele está sentado à direita do Pai. Então, o que quer que você esteja passando, saiba que vai ter um dia, tem um dia que você estará fora disso. Aqui agora, online, aqui agora, o que quer que você esteja passando, saiba que tem um dia chegando que você estará fora. Na verdade, o dia chegou, é agora. Libere a sua fé. Libere sua alegria. Eu estou fora. Libere a sua paz. Libere a sua dança. Libere o seu grito. Libere seu louvor. Libere a sua glória. Não é tudo vai ficar bem.
Tudo está bem. Aqui, agora. Por causa do que Jesus fez. Não por causa do que Leroy fez. Por causa do que Jesus fez. Aqui, agora. Eu sou homem livre. Eu sou uma mulher livre agora. Eu dou a Deus o louvor. Ele provou a morte por cada homem. Morte? Morte e o inferno são o mais longe que você consegue ir. E ele provou a morte e provou o inferno por nós. Então eu sou livre da morte e eu sou livre do inferno. Aleluia! Aleluia! Olhe para alguém e diga para essa pessoa: eu sou uma mulher livre, eu sou um homem livre. Agora eu quero que você sente e anote o seguinte. Anote isso aí, coloque isso dentro de você. Aqui tem algumas coisas que eu quero para este ministério. Número 1. Eu quero que você permaneça na graça. Abra em Atos 13:43. Você sempre mantenha a graça com você. Agora, quando a congregação, Atos 13:43. Isso é uma implementação que você precisa fazer para poder honrar o Pai da graça. Você precisa permanecer na graça. Este é o dia dos pais de Deus. Nós queremos honrar o Pai ao nunca permitirmos de sentirmos que somos perdedores. E não passe muito tempo com os seus abusadores. Não tente consertar as coisas. Apenas avance. Continue avançando com a sua vida. Continue andando na graça. Continue falando com graça. Continue louvando a Ele com graça. Este é um trabalho de casa para você. Para permanecer na graça. Atos 13:43. Refere-se ao momento em que, após o término do culto na sinagoga em Antioquia e na Psídia, muitos judeus e prosélitos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, sendo encorajados a permanecerem na graça de Deus. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, filhos e filhas, permaneçam na graça de Deus. Não importa o que surja contra você, você continua. Você está me ouvindo? Na graça de Deus. Você precisa continuar a permanecer no seu favor. Você precisa permanecer na sua propriedade. Pode parecer que a situação não vai resolver. Ela precisa resolver porque você é dono disso. Você é dono do sangue de Jesus. Oh, meu Deus. Eu disse, você é dono do sangue de Jesus. A cruz pertence a você. A ressurreição pertence a você. O trono da graça. Acheguemos-nos, portanto, com ousadia diante do trono da graça, para que possamos encontrar o quê? Misericórdia e graça para ajudar-nos em tempo de necessidade. Então, nós estamos honrando o Pai de todos os pais.
Nós estamos honrando o Pai da graça nesta manhã. Ele fez tantas coisas por nós. Ele está fazendo tanto por nós agora. Ele é um Deus bom, não é? Sim, independente de todas as minhas fraquezas, todas as minhas deficiências, Ele é um Deus bom. Ele ainda assim me ama. Quando eu cometo erros, quando eu erro, Ele ainda assim me ama. Ele ainda vem com seus braços ao meu redor e diga, vem cá, filho, eu ainda te amo. Você não está feliz sobre isso? Deus me ama além das minhas fraquezas, além das minhas enfermidades. Deus ainda assim me ama. Eu chamo isso de graça. Pegou isso? O que você precisa fazer na graça? Continuar, permanecer na graça, ok? Vou te entregar o próximo ponto. 2 Coríntios 8, versículo 7. Abunde na graça. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra e em conhecimento, venham, veja essa coisa, e em toda diligência e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Não deixe a graça de fora. Isso foi o que Satanás quis. Satanás quis que nós deixássemos a graça de fora e quis que nós habitássemos na lei. Mas a graça tomou o lugar da lei. A graça disse, você não precisa tentar obter aquilo. Eu já obtive. Venha ficar comigo. E você e eu viveremos nisso. E nenhum poder pode nos parar. Então, todas as coisas que você vê na Bíblia que pertencem a você, você pode tê-las. O único motivo pelo qual muitos cristãos não têm as coisas, eles são pessoas boas, mas eles estão tentando obter as coisas através da lei. Não tente obter as coisas, tome-as, porque já está feito. Então você vê esse abundar na graça, certo? Agora veja 2 Timóteo 2:1. Nós somos informados para sermos fortes na graça. Sermos fortes na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Sublinhe isso aí, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos, não somente para abundarmos na graça, não somente para permanecermos na graça, mas para sermos fortes na graça. Aleluia! 2 Timóteo 2:1, anote ali, está bem ali. Depois Pedro nos fala, cresça na graça. Fale comigo aí, cresça na graça. Cresça na graça. 2 Pedro 3:18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora e para sempre. Então agora nós somos informados a crescermos na graça. Você vê isso? Agora eu vou gritar daqui a pouco. Eu já estou a ponto de concluir, sabe? Mas eu estou com vontade de gritar. Estou com toda essa graça sobre mim. Diga para alguém, eu estou com toda essa graça sobre mim. Eu queria que alguém me ajudasse aqui em cima. Aleluia. Glória a Deus. Esqueça seus problemas. Eles não são seus para início de conversa. Coloque a graça sobre eles. Coloque a graça sobre o seu casamento. Coloque a graça sobre seus filhos. Olhe para 3 pessoas e diga, eu estou embrulhado na graça. Veja Atos 4:33. Grande graça.
E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia grande graça. Grande poder e grande graça. Eu fui para a igreja essa manhã e ouvi sobre grande poder e grande graça estão sobre a minha vida. Grande poder e grande graça estão sobre a minha vida. Aleluia. Grande poder e grande graça estão sobre a minha vida. Aleluia. O meu homem de Deus não pregou e disse que eu vou para o inferno porque eu falei palavrão na noite passada. Não, ele me disse que tem uma graça, que eu me arrependo e fico certo com Deus. Estamos falando sobre grande graça, certo? Nós falamos sobre a abundância da graça. Veja Romanos 5,17. Eu já vou concluir daqui a pouco. Romanos 5,17. Por que a Bíblia fala sobre essa palavra graça tanto? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por meio desse um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, a abundância da graça. Eu tenho a abundância da graça sobre mim. Eu estou vivendo na abundância da graça. Você acorda e começa a falar isso de manhã. O quê? Eu estou vivendo na abundância da graça. E depois ele continua mais avançando e falando sobre o Pai de toda a graça. A excedente graça de Deus. A excedente graça de Deus. Nota lá. 2 Coríntios 9,14. Eu vou te dar o versículo para você poder meditar nele. Eu tenho mais alguns minutos. A graça excedente de Deus. Você sabia que a Bíblia fala sobre a graça, que a Bíblia falava da graça em todas essas facetas diferentes? Você sabia disso? Entende o que eu estou falando? O que ele está fazendo essa manhã? Ele está nos embrulhando na graça. Ele está falando de novo e de novo e de novo e de novo e de novo alguns aspectos da graça. E eles, orando em vosso favor, demonstraram a profunda afeição que tem por você, por causa da excedente graça de Deus que vos foi concedida. O que excedente significa? Eu tenho uma graça excedente, indo acima, além. Eu tenho uma excedente graça. Eu posso passar por cima de todas as coisas. Eu posso ir mais adiante. Peraí, Espírito Santo. Peraí. Alguém aqui está a ponto de ir mais adiante. Eu vou falar. Alguém aqui está a ponto de ir mais adiante. Eu não estou falando da sua mãe. A vida de alguém está a ponto de ser estendida. O tipo de viver de alguém está a ponto de ser expandido. O estilo de vida de alguém está a ponto de ser exaltado. Existe uma unção da exaltação da graça sobre esta casa nessa manhã. Algo está a ponto de acontecer a você que nunca aconteceu antes. E você não consegue explicar. Bom! Algo bom! Você está a ponto de pegar um voo nesta vida da graça. Eu já falei suficiente para você estar dentro de um jato da graça nesta manhã, voando por cima de todas essas coisinhas que costumavam te segurar, te impedir. Tudo que você precisa fazer é rever essas anotações. Está sobre você, a graça está sobre você.
A graça está sobre mim. Diga, a graça está sobre mim. A graça está dentro de mim. A graça está sobre mim. Jesus pagou por tudo. Veja, agora, não é por emoções, é pela fé. O que a palavra de Deus fala, grande graça, a graça abundante. Ele fala sobre a excedente graça de Deus. Em 2 Coríntios 9,14. Te entreguei isso? A glória de sua graça. Você anotou? Não, você não anotou esse. 1,6. Só para concluir. A glória de sua graça. Efésios 1,6. Depois vamos para as riquezas de sua graça. Depois, se você não entendeu as riquezas, para as excedentes riquezas de sua graça. A glória de sua graça, Efésios 1,6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitáveis no amado. Vamos para as riquezas de sua graça. Veja Efésios 1,7 rapidamente. Efésios 1,7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas de sua graça. Depois ele continua falando sobre as excedentes riquezas de sua graça, em Efésios 2,7. Você vê? Para mostrar nos séculos vindouros as excedentes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Eu recebo isso, Senhor. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Agora eu vou profetizar aqui que você vai ver algumas mudanças na sua vida, mas você precisa estar procurando por elas. E você vai saber que é o trem da graça passando pela sua vida. Porque você está aqui nesta manhã. Eu quero, veja, um dos problemas é, você vem aqui, ouve uma mensagem como essa, mas você precisa ir embora com expectativas. E você precisa sair daqui procurando pelas coisas. Numa esfera mais alta do que o seu emprego. Então, a experiência chama por uma expectativa. Deixa eu falar com vocês aqui, deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar com você do outro lado da manifestação. Deixa eu falar isso novamente. Deixa eu falar com você do outro lado. Eu já estive dos dois lados, sabe? O lado onde você está indo, chegando na manifestação, mas eu sou uma testemunha viva de que você consegue chegar do outro lado. Então, o Espírito de Deus está falando, você está aqui essa manhã, vocês online, vocês estão aqui por um motivo. Quantos estão online? 1708. Você está aqui por um motivo. Então, eu quero que você tenha expectativa da graça, fazer algo especial na sua vida, porque você está aqui. Na verdade, eu profetizo uma unção forte sobre a sua vida para produzir aquilo que você tem desejado há bastante tempo e te levar para o outro lado. É nosso para declararmos. A palavra funciona. Se você trabalhar a palavra funciona. Isso já foi provado. Tenho ao redor de muitas pessoas que já têm isso provado e eu já tenho isso provado na minha vida também. A palavra funciona. Obrigado, Deus, por sua palavra. Venha, filho. Obrigado, Deus, por sua palavra. Sim, Senhor, eu recebo. É uma semente de $500. Deixa eu te entregar 3 ou 4 pontos a mais e já concluo.
Abra em Efésios 3:2. Vamos ver o que a gente vê ali. Efésios capítulo 3, versículo 2. Veja isso. Certamente vocês ouviram falar da dispensação. Alguém olha a definição da palavra dispensação. É o quê? Gestão. É o quê? Você falou? Gestão da casa. Gestão da casa. Ok? Alguém procura outras definições que tem mais coisa aí também. Se você ouvir falar da dispensação da graça de Deus, imposta a mim em favor de vocês. Dispensação. Eu preciso. Deixa eu ver. Veja o que a versão da Paixão diz sobre esse versículo, essa palavra gestão. Mesma coisa. O que a versão Paixão fala? Vocês estão devagar demais. Alguém pegou ali? Para que você ouça o Evangelho de Deus, que confiou a mim para compartilhar com vocês. Não, isso não me dá a definição que eu quero. O quê? God acts and he manages in different ways. Onde está você? É a definição o quê? O que é isso? É a definição da palavra dispensação. Fale a primeira parte. Entendi. É Deus fazendo uma gestão de formas diferentes. É o que significa dispensação. Então, a dispensação da graça de Deus é: nós precisamos, na minha conclusão, nós precisamos permitir Deus gerenciar nossas vidas pela graça. Sim. Então, eu estou vivendo uma vida gerenciada pela graça. Anote isso aí. Eu estou vivendo uma vida gerenciada pela graça. Em outras palavras, a minha vida pode fazer aquilo que nunca foi feito por causa da graça. Isso é sobrenatural. Isso é milagres. Isso é sinais. Isso é maravilhas. Em outras palavras, eu estou saindo daqui nesta manhã não vivendo uma vida normal. O dom da graça de Deus é um dom. É Efésios 3:7. Rapidamente. Eu preciso entregar tudo isso para vocês. Não posso levar para casa comigo. O dom da graça de Deus. É Efésios 3:7. Do qual sou feito ministro pelo dom da graça de Deus. É um dom que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, existe poder na graça. A graça soa como se fosse uma palavra fraca, mas a graça é a palavra mais poderosa na Bíblia. Eu estava orando e meditando, e o Espírito Santo falou para mim que a graça e Deus são sinônimos. Quando você tem a graça, você tem tudo de Deus. Quando você tem Deus, você tem tudo da graça. Isso não é maravilhoso? Então, Deus se entregou, Ele mesmo se entregou dentro de uma palavra. Deus deu a nós tudo o que Ele pode fazer dentro de uma palavra. Deus nos deu tudo o que Ele pode ser dentro de uma palavra, para que nós possamos ser como Ele. Porque quando você está operando na graça, você está operando em Deus.
Meus dias de desgraça acabaram. Depois ele fala sobre a graça da vida. 1 Pedro 3,7. Veja em 1 Pedro 4 novamente, 10. Estou tentando concluir. A graça multiforme de Deus. Não somente graça, mas graça multiforme. Em outras palavras, eu não tenho só um cano saindo aqui, eu tenho 17 canos, cheio de graça. A graça multiforme, 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente, administrando fielmente a graça multiforme de Deus. Eu quero que vocês gerenciem a graça corretamente. Não deixe Satanás gerenciar você. Ele não quer que você saiba sobre a graça. Eu lembro Deus falando foi Abraão. Ele falou para Abraão que ele teria um bebê numa idade avançada. Foi Abraão, né? Sua esposa também estava numa idade avançada, né? Deus explicou para mim, Romanos capítulo 4, falou: não, isso não será um bebê normal. Isso será um bebê da graça. E tem algumas coisas, deixa eu concluir com isso. Tem algumas coisas que você tem tentado obter através da lei. E elas não vão vir. Mas eu quero que você faça a mudança nesta manhã, pela graça. Em outras palavras, Deus faz uma preparação completamente nova só para você. Eu já vi isso acontecer de novo e de novo e de novo. Eles dizem assim, mas essa forma é assim que funciona, mas de alguma forma, de alguma maneira, não está funcionando para você. Em outras palavras, de alguma forma você conseguiu passar ao redor disso, eu vou ter que fazer isso por você. Mas no padrão normal, é esse padrão que acontece. Mas de onde que você veio? Você nem está no padrão normal aqui, porque eu descobri que eu posso fazer isso para você assim. Eu sinto uma unção forte. Eu sinto uma unção forte agora. Veja, eu vou concluir bem aqui. Veja. É isso que você precisa entender, que Deus vai mudar um plano completo. Preste atenção. Deus vai mudar um plano completo somente pelo seu momento. Vocês estão aqui online, vocês estão me ouvindo? Veja. Esse é o padrão normal, é dessa forma que é suposto ir. Mas porque tem algo diferente sobre você, parece que você está vestindo algo. Isso está exigindo de mim, eu preciso fazer isso por você. F-A-V-O-R. Que você saia daqui vestindo favor. Que suas palavras carreguem favor. Que seus pensamentos carreguem favor. Favor. Favor é o meu sabor. O favor é o meu sabor. Eu tenho cheiro de sabor. Eu ando com favor. Eu falo com favor. Por causa da graça de Deus que está sobre mim. Bem, é melhor vocês receberem. Favor por onde quer que eu vá. Favor de manhã. Favor na hora do almoço. Favor tarde da noite. Eu tenho favor sobre mim. Enquanto eu estou dormindo, favor está com os braços embrulhados ao meu redor. Alguém vai querer fazer algo a mais por mim. Não, a pessoa vai dizer, eu não sei porque eu estou fazendo, mas preciso fazer. Venha, filho. Favor. Eu recebo, filho. Eu recebo. $500 ali. Diga para 3 pessoas, você tem favor sobre você. Você tem favor sobre você. Você tem favor sobre você. Diga para 3 pessoas a mais, eu tenho favor apostólico sobre mim. Eu tenho favor apostólico sobre mim. Eu tenho favor apostólico sobre mim. Alegre-se, alegre-se. Alegre-se. Alegre-se, alegre-se.
Alegre-se. Alegre-se. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho uma palavra para alguém. Você não será deixado de fora. Foi isso que eu ouvi. Você não será deixado de fora. É melhor vocês gritarem. Ele vai mais adiante. Ele disse, você não será deixado de fora dessa vez. E eu ouço uma declaração assim. Você é abençoado demais para ser derrotado. Abençoado demais para ser derrotado. Meu Deus. Eu sei e eu sou feliz que você foi abençoado com essa mensagem. Se você quiser semear, é fácil. Digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá diretamente no website iwm.org/give e semeie lá. Também, torne-se parceiro, existe poder na conexão. Tudo que está sobre esse ministério precisa estar fluindo, produzindo na sua vida. Se você quiser se conectar e tornar parceiro, digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234 ou vá no website iwm.org/partnership. Estamos felizes de conectar com você.